Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo no nosso canal do YouTube da Eletrionco. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto pouco explorado dentro da área de fisioterapia e oncologia, que é sobre imagem corporal nas pacientes de pós-operatório de câncer de mama. E para isso nós convidamos uma fisioterapeuta muito especial, uma amiga que a fisioterapia deu para gente, a Manu. Mas na verdade é a fisioterapeuta Manuela de Teve, é fisioterapeuta especialista em fisioterapia e oncologia, é membro da diretoria da BFO, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia, é membro da Câmara Técnica do CREFITO 7, que é o setor de oncologia e cuidados paliativos, e é fisioterapeuta da CLION e da Clínica Liro Cunha. Manu, para nós é um prazer imenso estar com você aqui hoje. Nossa, o prazer é completamente meu. Eu estou muito feliz de ter esse bate-papo, né? Eu queria agradecer a você, a Ju, né? Assisto todos os bate-papos e Que estou muito bom! feliz de estar aqui agora fazendo esse bate-papo com vocês, com um tema que é tão importante, que realmente muitas vezes passa no dia a dia, né, da gente, na atuação do fisioterapeuta, e que eu tenho um carinho muito grande de olhar esse tema sempre, toda vez que eu toco no meu paciente, na minha paciente. Então, eu queria agradecer de coração, você é uma pessoa... Hoje, no dia do professor, vamos É. aproveitar, né, e falar que você é uma grande mestra de verdade para mim, que eu aprendo todos os dias com você. Eu te agradeço todo o incentivo que você faz comigo. Ah, que bom, fico feliz, viu? Na verdade, até esse tema de imagem corporal surgiu, né, de um bate-papo informal, né, num congresso, né, que nós tivemos, e ao longo do bate-papo nós vamos falar um pouco mais de coisas que fizemos juntas com a imagem corporal. E eu acho que a gente podia começar nosso bate-papo assim, né? Por que a gente precisa falar de imagem corporal, né? Nós temos tantas coisas para pensar do ponto de vista da reabilitação mais física mesmo. Onde é que a imagem corporal entra nessa conversa toda do paciente oncológico, né? Por que isso é importante? Tá, então, assim, eu acho que é legal a gente meio que definir, né, o que é imagem corporal, tá? Então, assim, imagem corporal, ela é um conceito que cada pessoa tem sobre o seu corpo e a parte do seu corpo, Uhum. né? Então, é como a gente se enxerga, como a gente se vê. E eu sempre falo assim, se olha no espelho e pergunta quem você é. E aí a gente vai entender o que é imagem corporal. Quando a gente pensa no paciente oncológico, e talvez esse tema seja um pouquinho mais falado para os pacientes com câncer de mama, né? A gente sabe que cerca de 70% das pacientes vão ter alteração nessa imagem corporal. Então, elas não vão mais se reconhecer. Não é incomum que a gente ouça as pacientes falarem assim: ah, depois que eu tive o câncer de mama, foi um divisor de águas, né, na minha vida. Não só por estilo de vida, mas como ela passou a se enxergar. Então, talvez a imagem corporal ela seja entendida como uma avaliação subjetiva do seu corpo no ambiente. E aquele ambiente foi modificado, e o seu corpo foi modificado. E aquele corpo vai trazer uma nova história do tratamento clínico, uma nova história do tratamento cirúrgico, né? Ele vai trazer cicatrizes, ele vai trazer marcas, e cicatrizes, por exemplo, que é muito diferente de você olhar, eu que estou há pouco tempo, né, feito uma cesárea, de você olhar aquela cicatriz e saber que aquela cicatriz foi uma cicatriz de vida, foi uma cicatriz de agregação, né, de alegria. Então, muitas vezes aquelas mulheres vão olhar aquela cicatriz como um marco, às vezes, de tristeza, de separação, né, de modificação, de rompimento de algo. Né? Então, até ser reconstruído aquela cicatriz, por exemplo, como uma imagem de vitória, né, de que eu consegui vencer, eu superei, isso gera tempo para ser construído. E a gente, às vezes, não enxerga essa modificação da imagem corporal e que acarreta modificações no convívio conjugal, no convívio de lazer, né, familiar de uma forma geral, de trabalho,
né? Então, assim, eu acho que é um tema que a gente precisa começar a conversar, porque envolve sexualidade, envolve a perda de cabelo, né? Envolve a modificação da hidratação da pele, da qualidade da pele, as manchas que vão surgir, né? Como meu cabelo vai crescer, como é que eu vou me enxergar, né, nesse novo, a gente está com o tema agora, né, do novo normal. Como é que vai ser esse novo normal para nossa paciente oncológica, né? Como é que é esse novo normal, né? O uso das máscaras para elas eram tão recriminantes, né? Era uma mudança total de imagem corporal e hoje talvez para elas seja muito mais simples usar, porque está todo mundo nesse mesmo ritmo, mas antes era um tabu a questão do lenço, então hoje todo mundo está de touca. Então talvez a gente tenha até uma modificação nesse impacto na imagem corporal, né? Depois da pandemia que a gente está vivendo, mas eu acho que é um tema assim que a gente precisa pensar, porque eu sempre me pergunto, para quantas pessoas a gente tira a roupa depois de um trauma? Né? Quantas pessoas a gente deixa se tocar, né? Tocar na gente, na nossa ferida. Eu não falo ferida só fisiologicamente falando, né? É uma ferida interna que muitas vezes a gente não enxerga. Então, assim, é muito difícil a gente manipular aquela área, tocar naquele, né? Naquela ausência de membro, né, da mama, da parte do corpo. Então, ali a gente já tem aquela alteração. E quando a gente imagina o que é realmente a imagem corporal, o que elas podem estar passando durante cada fase do tratamento, eu acho que a gente se coloca mais no lugar delas e talvez a gente tenha um pouco mais de humanização no nosso atendimento. Nossa, você está falando aqui, eu fico pensando, né? Como é, acho quase impossível, né? Ou pelo menos muito difícil a gente fazer uma reabilitação física em alguém que não está se enxergando adequadamente, né? Eu acho que na fisioterapia de maneira geral, né? Quer dizer, como é que eu vou arrumar um eixo, por exemplo, de uma coluna se a pessoa não se enxerga reta, né? Se ela mesma se enxerga torta. E tem um comentário que as pacientes no pós-operatório de câncer de mama fazem muito, né? Principalmente aquelas que fizeram a retirada da mama, quando elas olham, falam, eu engordei. E a gente fala, não, mas você não engordou, não, mas olha que eu olho para baixo, né? E vejo a minha barriga grande, aqui não tem mais a mama tapando a barriga. Esse é um comentário muito frequente, assim, que a gente escuta, e eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando, né? É a maneira com que ela se enxerga, e a gente precisa reconhecer esse jeito, né? Que ela se enxerga para a gente poder colocar isso para dentro da nossa prática, né? E é uma coisa que não é muito valorizada, né? E assim, a cicatriz, ela mudou a parte física. Então, ela não tem só um significado emocional ali, né? Ela realmente significa uma mudança física ali para paciente que a gente precisa controlar. E isso no paciente oncológico, eu acho que deve ser maior ainda do que nas outros pacientes, né? Porque ainda vem imbuído de algumas outras coisas, né? Mas assim, na nossa prática de fisioterapeuta, como é que a gente coloca isso dentro da nossa sessão? Então, assim, alguns questionários, né? Algumas avaliações estruturadas a gente pode estar fazendo, a gente pode estar estimulando essa paciente, né? Quando a gente pensa, você falou aí da postura. Então, assim, quantos pacientes chegam no consultório da gente e que nunca se olhou no espelho depois da cirurgia, né? Nunca, assim, põe o torso, por exemplo, mas nunca colocou realmente no espelho porque nunca quis olhar, né? Ela sem cabelo, enfim. Então, acho que a gente precisa primeiro entender junto com a equipe interdisciplinar, e aí eu acho que é um trabalho muito conjunto com o pessoal da psicologia também, até onde aquela paciente quer chegar, né? Até onde ela quer realmente se enxergar novamente. A partir daí, a gente pode ter esses estímulos, né? Então, vamos melhorar a postura, vamos perder o peso, né? Vamos ver o que é que está acontecendo com o que é que a gente pode estimular a melhorar esse libido, vamos conversar, fazer uma parte educacional com a família, com o esposo, com o namorado, né? A gente percebe que as mulheres mais jovens têm mais dificuldade de reconstruir essa imagem corporal depois
do câncer, Uhum. né? E, inclusive, assim, algumas mulheres acham que vão fazer uma reconstrução imediata depois de uma mastectomia e que vai voltar a mama a ser como era antes, né? Então, às vezes, a gente tem aquela falsa ideia de que aquela reconstrução da imagem, por causa da reconstrução da mama, aconteceu no estralar dos dedos. E muitas vezes não acontece. Né? A gente não vê uma satisfação, às vezes, tão grande nessas pacientes que fazem a reconstrução. Então, aquela alteração de imagem corporal, ela permanece. Então, estimular, vamos lá, vamos se olhar no espelho, começa com a roupa, vamos, né, ajustar a postura, né, olhar mais no horizonte, vamos tentar se autoafirmar, depois a gente vai tentando, né, ir se olhando no espelho mais despida, vamos tirar a blusa, vamos tirar o sutiã, incentivar o uso dos sutiãs com próteses para quem fez a mastectomia sem reconstrução, né? Pensando nessa questão realmente de postura, vamos trabalhar a parte respiratória, né? E, assim, é importante quando a gente já tem esse conhecimento, por exemplo, antes da cirurgia ou antes do início do tratamento clínico, né? Sistêmico, como a quimioterapia ou antes da radioterapia, porque a gente já trabalha em cima do que já não estava legal. Então, às vezes, a gente consegue sinalizar para ela: não, sua rotação de ombro não é por causa da cirurgia, você já era assim, mas vamos melhorar agora a oportunidade, né? Vamos trabalhar um pouco a parte da cicatriz, vamos deixar essa cicatriz, né? Mais solta, né? Com maior mobilidade, para você recuperar seu movimento. O que é que você gostaria de fazer? Durante um tempo, eu ouvi muito de minhas pacientes: eu não vou fazer, doutora, atividade física, porque eu não tenho roupa para fazer atividade física, né? Eu não vou para a praia, porque eu não tenho um biquíni adequado para ir para a praia, né? Eu não vou fazer natação, que é o que eu gosto, porque eu não tenho maiô, e todo mundo fica olhando aquele vazio da mastectomia. E isso me fez pensar, junto com uma colega que trabalha com biquínis adaptados para essas mulheres, né? Então, assim, e foi muito legal, porque a gente conseguiu, né? Essa parceira conseguiu fazer a venda desses biquínis e os feedbacks eram assim: nossa, Manu, você sabia exatamente o que eu precisava, né? Assim, encaixou direitinho a prótese, eu não fiquei com vergonha, era mais largo, a alça segurava melhor, né? Disfarçava a simetria, então o bojo era diferente. Então, acho que isso tudo faz parte da reabilitação, né? Eu sempre gosto de pensar na fisioterapia como reabilitação, né? Então, acho que a reabilitação, ela engloba tudo isso, né? E quando a gente sabe escutar o paciente, quando a gente pensa nessas alterações, eu acho que a gente consegue resgatar muita coisa. E aí, cientificamente, a gente tem, né, a escala de avaliação de imagem pós-câncer de mama, que é bem específica para os pacientes que tiveram câncer de mama, tem a escala de avaliação, né, o questionário de avaliação de imagem corporal, né, a gente tem uma representação gráfica que a gente pode estar avaliando essas pacientes. Então, assim, a gente consegue trazer para o dia a dia da reabilitação, da sessão, da consulta da fisioterapia, essa readequação da imagem corporal. Muito bacana isso você falar da representação gráfica, que eu acho que, de maneira geral, né, nós que trabalhamos com pesquisa estamos muito acostumados, né, com questionários que vai sair, né, ela se enxerga assim, ou assada, tá bom, tá ruim, né, essa representação gráfica é interessante porque consegue, né, colocar mesmo como a mulher está se enxergando, mas talvez não seja, né, de muito conhecimento o pessoal que está aqui nos ouvindo. Se você puder falar um pouco mais disso. Pronto, então assim, nós desenvolvemos, né, Hum. uma parceria numa coleta de dados com as mulheres que tiveram câncer de mama, que fizeram ou não fizeram a reconstrução, mas que tinham esvaziamento axilar, que tinham, né, na verdade, o linfedema decorrente do esvaziamento axilar. E aí, a gente aplicou essa representação gráfica, que é um modelo, né, que tem pronto, disponível na literatura de Ashworth, e a gente
fazia com que essas mulheres fechassem os olhos, colocavam um papel na parede, né, um papel metro, elas fechavam os olhos, a gente toca em alguns pontos do corpo com os olhos delas fechados, elas marcam, né, aonde elas estão sentindo o toque e depois a gente faz a ligação desses pontos e compara com esse modelo, né, pré-definido, tá? E isso faz com que a gente consiga enxergar se tem alteração de ombro, se aquela paciente se enxerga mais quadrada, mais triangular, mais arredondada, né? Então, assim, a gente consegue entender o quanto modifica essas complicações, essas, né, sequelas oriundas do tratamento do câncer de mama, como foi o caso da nossa pesquisa, né? Então, acho que a gente precisa ter esse olhar e essa representação gráfica ela pode ser aplicada em, né, em pacientes que não têm linfedema, em pacientes que fizeram a mastectomia e não fizeram a reconstrução. Então, a gente tem esse instrumento para poder avaliar e fazer com que não seja tão subjetiva essa alteração da imagem corporal. Manu, deixa eu te fazer uma pergunta. A alteração da imagem corporal sempre coincide com a alteração postural provocada? Por exemplo, a ausência da mama ou não, necessariamente? Na maioria, né, pelo Uhum. que a gente teve de resultado, na maioria coincide sim. Porque isso é uma coisa interessante, né? Às vezes o jeito que ela se percebe, né? E que às vezes também não coincide, né? Tem algumas pacientes que elas se enxergam diferente do que ela é, né? E aí, quando tem alguma complicação, por exemplo, com um linfedema, assim, você acha que isso muda essa Eu percepção acho da que, imagem? eu acho que muda. Eu acho que, assim, muda porque muda funcionalmente a mulher, né? Não é só a questão, acho que talvez a imagem, mas se a gente for um pouquinho mais a fundo, né? Assim, um linfedema mais exuberante, então você já tem alteração da postura, você já tem aquele peso do membro, então automaticamente ela vai se enxergar diferente, né? Então, muito provavelmente ela vai ter uma rotação de ombro, né? Ela vai ter um desnivelamento de cintura, que é o que a gente percebeu bastante, né? Então, elas perdem a linha da cintura, então elas se enxergam de uma outra forma. Então, acho que coincide, e talvez fosse legal em um outro momento, né? A gente pensar até em comparar essas mulheres antes da cirurgia, como é que era a imagem dela, e no pós-cirurgia, porque às vezes a gente acha também que só a questão, né, dessas perdas e da mudança da imagem corporal oriunda do tratamento é que realmente é, mas às vezes aquela mulher já vem de um sofrimento, né? Ela já vem de uma alteração, ela já vem de uma insatisfação do corpo, até porque a gente tem padrões muito delimitados, né, na sociedade. Então, assim, tem que ser magra, tem que malhar, tem que ter a barriga dividida, tem que ter silicone, né? Então, aquele tem que ter, tem que ter. Então, isso é muito complicado, né? Então, a gente vê nas mulheres mais jovens que, assim, existe uma perda assim, uma perda não, mas uma mudança de imagem corporal, principalmente, por exemplo, por causa do ganho de peso, né? Por causa da perda do cabelo, né? Então, assim, não é às vezes só pela cirurgia, sabe? Porque ela vinha naquele ritmo do ai, eu tô fit, eu tô malhando, né? Eu tô naquele momento, vou ficar maravilhosa, malhadona, gostosa, não sei o que, e de repente tudo cai, né? Tudo destrói, ela precisa modificar, ela precisa mudar o foco, né? Não que ela não possa fazer atividade física, não que ela não possa manter, né? Aliás, deve manter o peso, deve não engordar tanto, deve manter a atividade física durante o tratamento, mas é diferente, né? A gente sabe que esse controle modifica, até porque muitas vezes essa alteração da imagem corporal, ela vem associada a uma ansiedade, a uma depressão, a uma mudança de humor, a uma reclusão social, né? Então, ela acaba ficando um pouco mais sedentária, até por alguns efeitos também do tratamento, e isso faz com que tenha uma interferência direta na imagem corporal. Na verdade, você está falando, eu estou aqui pensando, né? Você vê como é importante
estudar a imagem corporal e como isso tem um impacto físico direto, né? Quer dizer, como é que a gente quer, por exemplo, melhorar uma dor, né, por exemplo, na paciente, se ela não consegue se enxergar naquela postura, se ela não tem coragem de andar naquela postura, né, se ela distorce a imagem dela, né? Porque é isso que você está falando, a sociedade pôs um padrão e de repente ela acha que ela não está nesse padrão. Ela pode até estar, mas ela acha que não está, né? E isso tem uma repercussão para o físico. Então, é claro que tem um aspecto emocional que você já colocou muito bem envolvido, mas a gente não pode negligenciar isso do ponto de vista físico, né? Porque eu acho que nas faculdade de fisioterapia, a gente está muito acostumado a aprender sobre o esquema corporal, né? E a imagem corporal é diferente do esquema corporal, né? Se você puder comentar um pouco sobre isso. Sim, na verdade, você falando aí, me veio, assim, a gente vai na recepção, eu tenho esse costume de ir na recepção chamar minha paciente, e você percebe que ela já levanta, né, com a cabeça mais baixa, o ombro mais voltado, então é muito comum a gente perceber dor, né, na região cervical, na região de trapézio, ponto de tensão, né, ela não consegue encarar a sociedade, né, ela não faz a abertura do ombro, ela não é muito receptiva. Você vê que geralmente elas chegam mais, né, tímidas, retraídas, né? E aí a gente tem uma alteração toda física, né? Acho que, assim, pensar no esquema corporal como, né, uma diferenciação da imagem corporal, eu acho que traz muito essa questão, assim, da subjetividade e como eu consigo reorganizar, né? Então, se a gente for pensar nessa reeducação postural e como é que eu preciso ter, né, o meu esquema corporal reorganizado, isso a gente pode ter, assim, ajuda, por exemplo, de um RPG, do Pilates, né, algumas técnicas da fisioterapia, né? Quando a gente abre um pouco mais o leque, a gente tem yoga que vai ajudar, né, nessa reconstrução do esquema corporal e vai facilitar a nova visão da imagem corporal, né? Então, a gente precisa entender, né, a postura de uma certa forma, né? Isso o fisioterapeuta tem conhecimento total, para que a gente possa trazer novamente essa parte física, né, de postura na estrutura anatômica, né, e pensar nos trilhos anatômicos, né, eu acho que a gente precisa trabalhar com a terapia manual, né, trazer essa paciente de volta, estimular, porque eu acho que uma coisa interfere na outra, né, não pode ser desassociada. Acho que você falou muito bem uma coisa que eu vejo que as pessoas confundem, né? Porque, assim, a inserção da disciplina de psicomotricidade dentro do curso de fisioterapia não é tão comum assim, né? Eu vejo que na instituição que eu trabalho, a gente tem uma disciplina só de psicomotricidade, para trabalhar essa questão do esquema da imagem corporal, os alunos desde a graduação, né? E, às vezes, muitos fisioterapeutas até que estão nos ouvindo ou estudando, não estão entendendo, né, esse assunto muito dentro da fisioterapia, então por isso que eu acho que essa sua explicação agora, principalmente, deixa tudo isso muito claro, né, que a imagem e o esquema corporal são componentes diferentes desse desenvolvimento psicomotor, mas eles estão interrelacionados, né, eles não existem separadamente, né, mas a imagem corporal é a imagem mental, né, que a gente faz do nosso corpo, e aí isso reflete em tudo que a gente está comentando, né, e o esquema corporal é a construção mental funcional que o indivíduo faz do corpo, né, a estruturação, né, de acordo com o que a gente faz com as nossas partes do corpo, e isso reflete muito até como ela aceita, né, essa vivência dela afetiva. Então a gente fala muito quando a gente fala em postura, né? Não existe ninguém muito alegre assim, nem ninguém muito triste assim, né? E aí você falou muito bem do RPG, né? Que isso é uma coisa que contribui muito, né? Essa pessoa é muito tímida, como é que ela vai andar assim? Então, se a gente leva isso em consideração quando a gente vai tratar postura, por que que a gente não leva isso tão em consideração quando a gente vai reabilitar um paciente oncológico?
né? E hoje aqui nós estamos falando do câncer de mama especificamente, mas a gente pode transpor isso para outros tipos de câncer, né? Queria que você comentasse um pouco isso, de cabeça e pescoço e por aí vai, né? Eu ia falar exatamente assim do câncer de cabeça e pescoço, né? A gente tem essa alteração, né, por causa das cirurgias, por causa da rádio, a gente tem uma retração, a gente tem fibrose, a gente tem aderência, a gente tem mucosite, né? O paciente perde muito peso, então ele já muda, né, a estrutura do corpo dele. Então, aquele paciente que pesava 100 quilos e de repente passa a pesar 60, 65, né? Então, assim, a gente tem uma perda ponderal, né? Se a gente for pensar em câncer de próstata, por exemplo, né? Então, assim, a gente pode ter linfedema de membros inferiores, a gente pode ter linfedema de sacro, né? De sacro escrotal. Então, assim, como é que vai ficar a imagem? Como é que vai ficar a estrutura do corpo, né? Desse homem, né? Então, assim, eu acho que o esquema corporal, a imagem corporal, ela está incutida, assim, em todos os tipos de câncer, né? Então, é aquela paciente, por exemplo, se a gente for pensar no câncer gastrointestinal, aquela paciente que muitas vezes tem um câncer de cólon, de reto, e que ela vai ter aquela alteração do ritmo intestinal, ela vai tender a diarreia, ela vai sair de fralda, né? Então, como é que vai ficar a imagem dela? Como é, né, estar com o marido? Muitas vezes ela não consegue ter uma relação sexual com o marido, né? Tá difícil, né? E vamos pensar nas pacientes de câncer ginecológico, estenose vaginal. Então, aquela perda, né, do ser mulher, né? Então, assim, tipo, e agora? Meu marido vai arranjar outra? Como é que eu vou ficar? Então, eu tenho que me submeter, talvez, a isso, né? Eu não quero perder meu casamento, mas como é que eu posso melhorar? Como é que minha imagem, como é que ela vai resgatar essa imagem corporal, né, dela? E eu acho que, assim, vem à cabeça todos os tipos de câncer, né? Eu acho que a imagem corporal, ela realmente, assim, precisa ser trabalhada junto com a sexualidade, né? Eu acho que a parte que a gente fala assim de educação, né? Como a gente trabalhar como educador, como disseminador de conhecimento, porque muitas vezes ela vai para o tratamento, né? O casal vai para o tratamento, a família vai para o tratamento, porque o câncer não é só da pessoa, né? É da família. Então essa alteração é de todo mundo, né? E às vezes, assim, eu percebo, e aí eu vou um pouquinho além, assim, a imagem corporal, às vezes, ela não é modificada só do paciente, mas ela é modificada, por exemplo, da filha da paciente, do filho do paciente. Então, aquela, né, filha que tem um cabelo gigante, que a mãe vai perder o cabelo, e às vezes ela só vive com o cabelo amarrado, ela não quer se maquiar porque ela acha que a mãe não pode, né? Então, assim, é aquele marido que não dá um sorriso, que, né, que às vezes fala assim, não vou tomar uma cerveja com meu amigo que eu tomava toda sexta-feira, porque eu não posso deixar ela em casa, porque ela vai achar. Então, assim, aquela, né, mudança de vida, de estilo de vida, né? E que, de repente, todo mundo entra na mudança de imagem corporal, né? Então, todo mundo Verdade, era falou feliz, muito todo mundo bem. passa a ser triste, né? Todo É, mundo vivia de cabelo solto, passa a viver de cabelo preso, né? Assim, existe a cumplicidade, maravilha quando o paciente tem um suporte familiar excelente, mas eu acho que a gente precisa trabalhar essa parte educacional para que as modificações não sejam tão intensas e que a gente consiga ajudar melhor. E quando a gente pensa nesse trabalho de reabilitação fisioterapêutica, a gente tem que lembrar que ele fica muito pouco tempo com a gente no consultório, né? Então, se a gente mostra para ele a importância dele melhorar a postura, para aliviar a dor, né? Vamos melhorar o movimento, vamos, né, fazer atividade física, vamos tentar perder peso. Ele vai manter em casa, ele vai manter nas atividades de vida diária dele, e isso vai favorecer a nossa reabilitação. Então, acho que a gente precisa reforçar tudo isso, né? E fazer um trabalho conjunto mesmo, né? Eu acho que é um trabalho de parceria, né? A gente não consegue reabilitar sozinho o paciente, a gente só consegue reabilitar o paciente quando ele quer se reabilitar. não, muito bacana essa sua colocação da família, porque a gente vê mesmo, né, um reflexo em todo mundo, né?
E agora, como o nosso tempo está aqui acabando, né? Você vê como é que passa rápido quando o bate-papo é gostoso, né? Muito rápido. Né? Para a gente terminar, como é que você acha, então, para quem está aqui nos assistindo, né? No dia a dia, poxa, achei mesmo que eu tenho que prestar atenção nisso. Qual que é a sua sugestão para a prática clínica? Eu acho assim que primeiro é otimizar a escuta, né? É ver o que aquele paciente está trazendo naquele momento do tratamento dele. Depois a gente precisa lembrar da parte científica da coisa, né? Então a gente precisa escolher um questionário, escolher, né, o que vai aplicar, ou a representação gráfica, o questionário e a representação gráfica, qual o tempo que eu tenho de consulta com aquele paciente, o que eu vou propor para ele, e depois traçar, fazer uma boa avaliação, né, cinético funcional, e traçar um plano de reabilitação de curto, médio e longo prazo. Eu acho que é o que eu imagino que a gente consiga. E tá atento a alguns, né, a linguagem corporal do paciente, porque a linguagem corporal do paciente traz o que ele quer, né? E aí trazer para a equipe também, discutir com a equipe interdisciplinar, quem tem a oportunidade de trabalhar com a equipe, né? Então, assim, eu acho que são coisas que a gente não pode deixar de lado, né? E que a gente pode promover palestras, pode promover até algumas cartilhas, né? Como a gente pode melhorar, como a gente pode, né, trabalhar em grupo, incentivar a atividade física, né? Fazer. Eu sempre gosto de usar uma frase assim. Eu acho que o paciente oncológico ele não é um cristal, ele não vai quebrar com muita facilidade. Ele é um vidro, ele vai rachar em algum momento. Né? Seja fisicamente, seja funcionalmente, seja emocionalmente, né? Ele vai rachar, mas ele vai estar ali colado, né? O vidro muitas vezes não vai romper com tanta facilidade como um cristal, né? Então eu acho que a gente precisa pensar sempre nisso e incentivar mesmo, né? Ter conhecimento do que está fazendo, né? Ter o conhecimento das fases do tratamento e traçar um plano terapêutico para o nosso paciente. Muito bem, eu acho que encerramos, né, com chave de ouro. Não tem jeito de tratar bem se a gente não avalia bem, né? Se a gente não enxerga todo esse contexto que nós conversamos, se a gente não entende a linguagem corporal, porque o corpo fala, né? Acho que todos nós já ouvimos isso e eu acho que realmente a gente precisa prestar atenção. Porque às vezes no corre-corre a gente não olha, né? E se a gente não olha, a gente não consegue tratar uma coisa que a gente nem percebeu que está ali, né? Então, eu acho que esse nosso bate-papo foi muito gostoso, né? Eu acho que falar sobre coisas que a gente não explora muito é sempre bom, né? E esse olhar que você trouxe, Manu, foi muito legal, né? Porque você conseguiu associar essa parte física com essa parte das emoções que o corpo traz, né? Não só uma coisa que a vida da paciente esteja trazendo, mas assim, uma parte física mesmo relacionada à imagem corporal. Eu te agradeço muito, viu, pelo tempinho que você veio aqui se dedicar, né, trazer todo o seu conhecimento aqui para o nosso canal. Nossa, eu que agradeço. Mando um beijo aí para a Ju, que não pode estar com a gente. Mas, assim, é um prazer, eu estou à disposição. Se, né, quem estiver assistindo a gente quiser continuar esse bate-papo, né? Então, assim, eu fico à disposição e eu tenho só a agradecer mesmo. Muito obrigada. Que bom, pessoal. Então, assim, nós encerramos mais um bate-papo, nosso canal do YouTube da Eletro em Onco. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.